E depois que o deputado Nicolas Ferreira subiu à tribuna no Dia das Mulheres para fazer o seu discurso performático, foi uma confusão generalizada. Ele está em muitos jornais, em muitos noticiários e o discurso dele passou até na TV aberta, meus amigos. Parece que o Nicolas furou a bolha. Tem gente revoltada, a esquerda está histérica, mais especificamente Tabata Amaral e Boulos, que talvez façam uma dobradinha aí no futuro para a Prefeitura de São Paulo, já estão mexendo seus pauzinhos para caçar o deputado, vão entrar com ações no STF e, pasmem, tem feminista defendendo o Nicolas. Vou mostrar toda essa treta para vocês, alguns desdobramentos, recuperar algumas falas do nosso maravilhoso presidente. Então, se você já gostou dessa pauta super, hiper, mega tretística do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo, pois este humilde canal continua bloqueado no Reino de Alexandria e as pessoas só têm acesso ao meu conteúdo caso ele apareça na sua timeline ou então com o link. Quem tá fora do Brasil consegue assistir normalmente, bem como quem usa VPN, que é o padrão das democracias como China, Coreia do Norte e Cuba. Então, feita a introdução, vamos para essa confusão que o Nicolas armou. Bom, pessoal, eu não vou passar o vídeo do Nicolas na íntegra, acredito que todos vocês já tenham assistido, ele fez um excelente discurso. Quem não assistiu, tá lá nas redes sociais dele, porque as minhas redes sociais também estão bloqueadas, então eu não tenho nem como compartilhar com vocês. Mas eu peguei aqui esse print. Basicamente, ele fala sobre as mulheres perderem espaço. E eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo como isso acontece sim, principalmente nos esportes. E aí, depois de toda a confusão, ele veio ao Twitter e se pronunciou. Defendi o direito das mulheres de não perderem seu espaço nos esportes para trans, visto a diferença biológica, e de não ter um homem no banheiro feminino. Não há transfobia em minha fala. Elucidei o exemplo com uma peruca. Chocante. O que passar disso é histeria e narrativa. No discurso do Nicolas, ele em nenhum momento incita violência, fala que tem que agredir alguém, ou que tem que acabar com a vida de alguém, expulsar do país, derrubar a rede social, não utiliza palavrão, nem mesmo se exalta. Ele faz um discurso defendendo o ponto de vista dele, o que deveria ser permitido numa democracia, ainda mais quando a gente está falando de uma tribuna. Lá, os deputados têm que poder falar, eles têm esse direito constitucional, não para cometer crimes, que de fato não houve nenhum crime ali cometido, tanto que o discurso continua nas notas taquigráficas da Câmara, isso é muito importante e eu vou voltar nesse ponto. Mas antes, eu vi muita gente criticando, porque a gente tá meio de saco cheio com o deputado que só quer lacrar na internet. Concordo com vocês, vocês sabem, já me ouviram falar sobre isso, mas o caso do Nicolas, ele é um pouco diferente, porque o Nicolas tem apresentado, sim, um bom trabalho. Eu fui lá na Câmara dos Deputados e busquei o que o Nicolas fez enquanto deputado aí. E aqui na minha busca, eu tirei um print, tá acessível esse dado para quem quiser ver, ele já apresentou 12 requerimentos de informação. Não vou ler todos aqui, mas separei alguns. Por exemplo, vocês lembram que a ministra da Saúde falou sobre facilitar aquela prática de tirar o bebê da barriga da mãe antes dele nascer, que é uma palavra proibida aqui que a gente não pode falar? Pois então, o Nicolas apresentou requerimento de informações à ministra da Saúde porque o Brasil tem ali um acordo internacional do Consenso de Genebra que protege a vida antes até do nascimento. Então, ele apresentou o requerimento de informações tanto para a ministra da Saúde quanto para a ministra das Mulheres, a essa pauta que é tão importante para os conservadores. Outro que ele postou no Twitter é o requerimento de urgência do projeto que subsidiava aí essa prática, que ele conseguiu tirar. Então, ele posta: conseguimos tirar o requerimento de urgência do projeto, né, esse projeto que eu falei para vocês, que não votemos nunca, ficarei atento caso ele volte ao plenário. E outro caso também foi referente ao uso indevido que está sendo feito nesse governo da SECOM, que ele é um órgão de Estado e não um órgão de governo, e a gente já viu
viu ali carinhas de ministros, do presidente, até da esposa do presidente, utilizando a máquina pública para autopromoção. E aí ele posta: acabo de protocolar uma representação contra a SECOM junto ao Ministério Público Federal por uso indevido dos meios de comunicação que estão sendo utilizados para promoção e favorecimento da imagem do atual presidente, violando o princípio da impessoalidade da administração pública e deixando de observar o caráter meramente informativo das redes sociais do poder público. Aliás, falei sobre isso no vídeo de ontem, onde eu conto a história da última que a Janja aprontou e como era a condução do Ministério Público referente à SECOM, às redes sociais do governo, enquanto era o Bolsonaro que estava na presidência. Então agora nós queremos igualdade. É só isso que a gente pede. E também ele já apresentou 44 propostas legislativas. Então, ele é sim um deputado que trabalha, é muito importante. Eu sei que muita gente está com medo que ele perca esse mandato. Então, mais do que nunca, é preciso de um trabalho conjunto aí do PL de apoio a essas pautas. Aliás, poderia ter sido uma ação muito melhor elaborada caso o Partido Liberal tivesse um centro de inteligência e estratégica para dar um norte ali para os deputados agirem em conjunto. Isso sim deveria ser feito. Eu entendo a crítica do pessoal, mas só para contextualizar aqui por que eu tô fazendo o vídeo e como é o trabalho do Douglas. Imediatamente, claro, a deputada Tabata também faz um discurso em que ela fala que vai pedir a cassação e pede a retirada do discurso do Nicolas das notas taquigráficas. Talvez as pessoas não saibam a importância disso, mas a Tabata Amaral sabe muito bem, tanto que ela pediu enfaticamente mais de uma vez, porque esse é o documento que fica para a posteridade, para os historiadores saberem o que aconteceu na Câmara dos Deputados. E como a Câmara dos Deputados não viu nenhuma irregularidade no discurso do Nicolas, ele continua lá nas notas taquigráficas. Esse vídeo também circulou bastante aí nas redes sociais, é só vocês procurarem que vocês irão ver o que a Tabata falou, mas ela postou o seguinte no seu Twitter: enviamos uma notícia crime ao STF pela fala transfóbica do Nicolas Ferreira. E aí fica a dúvida, o que é transfobia? Então eu tenho que concordar com todas as ideias de uma pessoa trans para não ser transfóbica? Eu cheguei a ver postagens nas redes sociais de pessoas que estavam reclamando de transfobia porque foram rejeitadas, não quiseram ficar com a mulher trans, então é transfóbico. E isso precisa ser muito bem delimitado. Lembrando aqui que eu sou defensora da vida dos seres humanos. Pouco me importa se é homem, se é mulher ou se é trans. Todo mundo tem o direito à vida e as pessoas não podem ser agredidas, elas não podem, né, ser... eu não posso falar a palavra aqui, então eu defendo esse direito, mas as pessoas têm que poder expressar livremente as suas ideias, assim como os trans podem expressar as suas ideias a respeito do assunto, os conservadores também têm que poder expressar as suas ideias, porque assim funciona uma democracia. Vamos acionar todos os meios legais para dar um basta. Transfobia é crime, tá na lei. Enquanto não formos intolerantes contra o ódio, nosso país seguirá sendo o que mais acaba com a vida de pessoas trans no mundo. Também já vou entrar nesse assunto e trazer alguns dados interessantes para vocês. Outro que reclamou foi o Boulos. O bolsonarista Nicolas Ferreira vai responder no Conselho de Ética e o PSOL tá pedindo a cassação do Nicolas, então parece que ele incomodou bastante com o seu discurso. Eis que vem Arthur Lira fazer também o seu pronunciamento no Twitter e ele diz o seguinte: o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos para discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. E aí, senhor Arthur Lira, eu pergunto, esses preconceitos valem só para pessoas trans ou vale também que não pode ter preconceito contra mulheres? Porque há, inclusive, feministas que também concordam com o que o Nicolas falou e eu já chego lá, só um pouquinho de paciência. Como, por exemplo, aqui é esse print que eu peguei. Eu não conheço essa Carol Bonomi, ela é uma cientista política aí da esquerda, e eu fui lá na esquerda para ver o que eles estavam comentando, e estava rolando uma treta, como por exemplo, ela citou aqui, ó: não vou retuitar feminista radical
que ainda está justificando a fala do deputado fascista. Por si só, é um bom exemplo como pautas são alianças entre conservadores e feministas radicais, seja para abordar sobre direitos das pessoas trans, trabalhadoras sexuais. Impressionante. Qual é a treta aqui? Há no feminismo várias vertentes. Nós temos, por exemplo, a vertente do feminismo marxista, que acredita que mulher é um conceito muito bem definido e que mulher é uma pessoa que nasce com útero e isso não muda. Então, há uma briga entre o feminismo marxista e o feminismo seccional, que é esse que coloca aí as mulheres trans, faz o recorte de mulheres negras, mulheres trans negras, faz vários recortes. Então, mesmo dentro do movimento feminista, que é um movimento de esquerda e que eu já falei várias vezes quais são os meus pontos contrários a esse movimento, mesmo lá dentro, há pessoas que concordam que mulheres são as que têm útero. Então, quando o Arthur Lira fala sobre preconceito, ele também está desagradando uma importante parcela da sociedade que não concorda com a pauta trans. E não concordar com a pauta trans não é o mesmo que estimular a violência. Numa democracia, a gente deve poder discordar dos outros num bom debate que seja respeitoso. E o único ponto ali do Nicolas que foi extraordinário foi ele ter colocado uma peruca e dito que naquele dia ele se sente mulher, o que também encontra respaldo entre as autoras do movimento feminista e, mais especificamente, a Judith Butler, no seu livro Problemas de Gênero, ela defende a tese de que existe sim essa fluidez de gênero. E o discurso do Nicolas tá pegando tão forte que o Guga Noblar não quis nem compartilhar. Olha só o que ele postou. Aliás, ele compartilhou e apagou o vídeo, porque certas pessoas estavam concordando com o que o Nicolas dizia, e aí ele não gosta, né? A democracia dele é só quando todo mundo concorda com ele. Apaguei o vídeo do Chupetinha e aí, de novo, ele utiliza um apelido, lembrando lá da época da campanha, de uma fake news produzida pelo Janones, que encontrou um ator aí de filme 18 mais parecido com o Nicolas, espalhou essa fake news, colocaram esse apelido e aqui sim, muito ofensivo, né? Chupetinha usando peruca no Dia das Mulheres para fazer circo na Câmara. Apenas saibam do fato repugnante. Não vou espalhar o discurso desse oportunista que se vale de preconceito para ganhar voto. Ou seja, há uma parcela importante da sociedade que pensa da mesma forma que o Nicolas. E essas pessoas numa democracia, elas têm que ter espaço. O que eu não posso é agredir os outros, acabar com a vida dos outros, a violência. Isso daí eu também não estou de acordo. Agora, defender ideias tem que ser permitido em uma democracia. E aí eles sacam o seu discurso mágico de que o que o Nicolas falou no plenário provoca violência, porque o Brasil é o país que mais acaba com a vida de pessoas trans, e este é o dado. Eu trago aqui do G1 o último dado, essa matéria de 2023, agora de janeiro, e fala que 131 pessoas trans tiveram aí a sua vida encurtada em 2022. A vítima mais jovem tinha 15 anos e tiraram a cabeça da pessoa, o que é realmente uma violência, e pessoas que cometem esse tipo de coisa são criminosos, têm que ir para cadeia, têm que ser punidos. O problema é que no nosso país, principalmente a esquerda, tem essa pauta de defender pessoas que estão ali no sistema carcerário. Eles são a favor da diminuição da pena, de penas alternativas, da liberação das pessoas, acabam gerando ainda mais violência. E se a gente for pegar aqui, ó, deixa eu voltar, foram 131 pessoas trans, mas o dado total de pessoas que perderam a vida de forma violenta foi de 40 mil. A gente está falando de 131 vidas que são importantes sim, mas num universo de 40 mil, a gente não pode colocar isso como o principal problema do país. O principal problema do país é a criminalidade, a falta de um sistema penal que realmente puna quem comete violência contra todas as pessoas, inclusive as pessoas trans. É isso que eu defendo como conservadora. E aí a gente vai para a parte dos esportes, que foi uma parte importante do discurso do Nicolas. Ele defende a ideia de que as mulheres estão perdendo espaço no esporte porque estão entrando pessoas trans para competir na categoria feminina. Engraçado que eu nunca vejo o contrário. Eu nunca vejo uma pessoa que nasceu com um aparelho reprodutor feminino pleitear o direito de competir no esporte masculino, porque nós estamos falando de biologia, de ciência, de testosterona. Isso não é algo
algo subjetivo, é muito objetivo, e trago para vocês a matéria do IG, um portal aí da grande mídia, com uma pesquisa que comprova, um estudo britânico apontando vantagem de atleta trans sobre mulheres cisgêneros. É a ciência que eles dizem tanto que gostam de defender, né? A pesquisa diz que a supressão de testosterona de mulheres trans é insuficiente para competirem na categoria feminina e sugere a criação de categorias abertas ou universais. Seria aí uma solução, elas poderiam competir na categoria trans ou na categoria mista ou na categoria aberta. Agora, numa categoria exclusivamente feminina, de um corpo que foi formado com muito menos testosterona do que um corpo masculino, é uma óbvia desvantagem. Tanto que esse caso aqui deixa muito explícito o caso da lutadora trans que deixou a adversária em estado grave na Malásia. Essa lutadora belga, a Nilika Droponev, deixou a sua rival Chang Malbi da Malásia em estado grave, lesão traumática cranial. A luta ocorreu no domingo, né? Isso daqui faz já uns 3 anos atrás, em um torneio de vale tudo, e a lutadora durou cerca de 24 segundos no primeiro round, ao ser brutalmente agredida pela adversária. Então demorou 24 segundos para que uma mulher tivesse um traumatismo craniano. Isso daqui sim é violência, e qualquer mulher deveria levantar sua voz contra esse tipo de coisa, porque aqui nós temos um corpo constituído de testosterona agredindo uma mulher, e que deixou ela em estado gravíssimo. Ela demorou anos aí, né, para poder voltar. Então, segundo as novas diretrizes do Comitê Olímpico Internacional, mulheres trans podem competir depois de 12 meses de tratamento hormonal, passar por testes de hormônios que devem apresentar testosterona abaixo de 10 nanomol por litro. Não é mais obrigatório que as atletas passem pela cirurgia de readequação sexual, ou seja, vai ter uma pessoa com um pênis e que vai competir junto com as mulheres. Nem mesmo a cirurgia mais é exigida. E sem contar todo o tempo que aquele corpo passou se desenvolvendo com a coisa mais importante do esporte, que é a testosterona, por isso que são feitos tantos exames antidoping. E sobre o gênero fluido, que eu falei para vocês, trago matéria da BBC. A fluidez de gênero, ela existe, ela faz parte da teoria esquerdista de gênero, principalmente da Judith Butler, no seu livro Problemas de Gênero, que defende a fluidez como identidade que pode mudar de um dia para outro para algumas pessoas. E aí fica aquela velha polêmica. Se a pessoa se sente mulher num dia e se sente homem no outro, como é que eu posso provar que o Nicolas naquele momento não se sentia uma mulher? Fica no campo do subjetivo. E numa democracia, no Estado democrático de direito, as coisas não podem ser subjetivas, elas têm que ser objetivas, porque isso abre margem para homens mal intencionados se botarem um vestido, dizer que naquele momento se sente mulher, entrar no banheiro feminino e cometer um tipo de violência contra a mulher. Então é esse o problema, é contra isso que os conservadores estão lutando. E vamos relembrar do Lula durante a campanha, porque se o Nicolas pode ter o mandato dele cassado porque ele disse que as mulheres estão perdendo espaço no esporte, o que de fato acontece, como eu tô mostrando para vocês, o que poderia acontecer com o Lula quando ele falou isso? Ele disse que o banheiro unissex saiu da cabeça do Satanás, e isso quem disse foi o Lula. Ele também merece perder o seu mandato à presidência, ou só vale quando sai da boca de quem vocês não gostam? Aliás, isso daqui é muito mais ofensivo do que o Nicolas falou lá na tribuna, né? E sobre chocar, sobre cassação de mandato, vamos lembrar que já teve senador pego aí com dinheiro na cueca e que não perdeu o seu mandato, continua até hoje no Senado. O que te agride mais? O que te ofende mais? Um senador que é pego aí com o dinheiro na cueca, ou um senador que usa uma peruca e sobe na Câmara para falar coisas que você não gosta? Você acha que é mais ofensivo do que estar sendo roubado aí por alguns políticos? Não tô falando desse, né, porque o caso dele ainda tá, mas ele foi encontrado com esse dinheiro nas nádegas, isso é fato, e ele continua lá no Senado. O que ofende mais os brasileiros? E enquanto tá rolando todo esse debate, eu preciso lembrar aqui para vocês
do que acontece lá na base, né? Como é que essa sementinha se forma? Então, eu vi essa postagem aqui da vereadora, ela é vereadora, já vou mostrar para vocês, Paola Miguel, dizendo: enquanto esse sujeito minúsculo discursa em Brasília pregando ódio às mulheres, o que é mentira, porque ele estava defendendo o direito das mulheres, estamos nas ruas, nas escolas e nas praças, dialogando sobre uma sociedade mais justa para as mulheres. E aí, ela aqui, ó, é vereadora em Campinas. Gostaria que algum vereador em Campinas entrasse com requerimento de informações, porque me parece que isso é uma escola pública e que ela está utilizando o espaço público para promover pautas que talvez não estejam contempladas no currículo ou que não seja o papel dela. Seria interessante ter essas informações. E aí, agora me conta, vocês, o que vocês acharam dessa treta toda do Nicolas? Ele deve ser caçado? Ele foi preconceituoso? Fala pra mim aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês também. E agora, no final do vídeo, eu quero te fazer um convite. Como vocês bem sabem, as minhas redes sociais continuam bloqueadas por alguma razão que eu não sei qual é, porque eu não recebi nenhuma citação, nenhuma intimação, mas já fui penalizada. Gostaria de saber qual foi o motivo, mas eu só posso contar agora com a ajuda de vocês. Então eu te convido a fazer parte do Clube Marisa, a minha plataforma onde eu posto conteúdos exclusivos e também sobre os assuntos que não são muito queridos aqui na plataforma. Aliás, os vídeos que são censurados aqui, eu jogo lá. Esse vídeo tem uma grandíssima chance de ser censurada, mas eu achei importante mesmo assim fazê-lo. Então, se você quiser e puder me ajudar, eu vou deixar o link do Clube Marisa aqui na caixa de informações e no primeiro comentário fixado. E o melhor, você me ajuda com apenas R$ 9,90 por mês. E por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima.